por aqui, o Agricultura BR segue, o assunto agora é café. Para falar a respeito do mercado, para falar sobre como que ele vem se comportando para a arábica, para a robusta, nós vamos conversar ao vivo com Eduardo Carvalhais pela internet. Carvalhais, obrigado pela sua participação. E o mercado do café ele tem volatilidade, mas tem mostrado uma certa rigidez, uma certa firmeza para os valores do arábica e principalmente do robusta. Como é que você avalia esse momento da cafeicultura, mas principalmente em torno de mercado? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde. Bom, hoje e na terça-feira nós estamos tendo queda em Nova York, tivemos na terça-feira e também em Londres. Londres hoje uma queda forte, mas é um pouco de realização dos fundos. Depois que rolaram os contratos todos com vencimento de maio próximo, maio que estamos entrando hoje, né? Houve um relaxamento lá em Nova York, também na Bolsa de Londres, e está havendo realização de lucros. Mas os fundamentos continuam o mesmo. O clima irregular aqui no Brasil e no mundo inteiro. Estamos vendo ainda hoje lá no Rio Grande do Sul aquelas chuvas imensas, problemas na China, problemas no Vietnã continuam, as chuvas não começaram ainda lá, estão para começar. Então tudo isso mostra uma situação frágil quanto à produção de café. Como a gente sempre fala, estoques não existem, o Brasil está exportando bem para essa época de entre-safra. Nós não anunciamos os números ainda das exportações de abril, deve ser feito a semana que vem, mas tende a ser próximos do que nós exportamos em março. E o mundo está ávido por isso, porque o único país que tem feito bons volumes de exportação é o Brasil. A gente nota os problemas de produção na Colômbia, na América Central, no Vietnã, na Indonésia, e como a produtividade por hectare do Brasil é bem acima dos concorrentes, aqui nota-se menos esse problema. Nossa safra está começando a ser colhida, tanto a de robusta como a de arábica. A arábica começa daqui para frente. Os primeiros cafés colhidos ainda mostram uma quebra na renda, devido àquelas secas que nós tivemos, e depois chuvas muito intensas, ou seja, um clima irregular. Mas ainda é cedo para saber qual vai ser a qualidade média da safra 2024. Antes do final de maio, possivelmente de meados de junho, não é possível de ter certeza disso. Mas segundo os relatos dos produtores, ela tende a ser igual ao do ano passado, ou um pouquinho maior. A renda agora na colheita, o tamanho da semente, dos grãos, é que vamos dizer como é que será o tamanho da safra. Mas, portanto, em termos de fundamento, continuam os mesmos. O consumo continua crescendo no mundo todo. Aqui no Brasil, a divulgação dos últimos números mostram isso. Nos Estados Unidos, a Associação dos Industriais de Café americano fala a mesma coisa, que o consumo de café lá vai bem. E a China agora é a bola da vez, com a abertura de milhares de cafeterias, né? Então o consumo vai bem, problemas na produção de café devido aos problemas climáticos e ao bom consumo no mundo todo, e também os problemas que há com o trânsito de navios devido aos problemas com o Hamas e com a invasão também de Israel e também com o ataque a navios cargueiros. Não? Tudo isso tem atrapalhado bastante e a tendência desse sobe e desce vai continuar. Está caindo hoje, deve cair mais ainda, é natural depois de tanta alta que nós tivemos, até a rolagem dos contratos, e o produtor de café vai continuar bastante assustado com esse sobe e desce, acompanhando agora o início da colheita dele. Relatam aí problemas também para se conseguir mão de obra de qualidade para a colheita, quem precisa de mais de mão de obra que o pessoal que tem café em montanha, quer dizer, os problemas de sempre. E o sobe e desce em Nova York e em Londres vai continuar. Carvalhais, em relação à precificação para o cafeicultor brasileiro, e aí o foco fica muito sobre o produtor do café arábica. Ele tem, de certo modo, conseguido administrar as suas vendas, aproveitando os cenários que sejam mais positivos. Nós tivemos café, em algum momento agora recente, um pouco mais alto, com dólar também mais alto. Isso chegou a fazer uma diferença em relação à saca de café comercializada no Brasil? Melhorou em algum ponto a margem do cafeicultor nacional?
Melhorou sim, o cafeicultor tem aproveitado essas oportunidades, ele tem vendido nos momentos de alta, vendeu aí nesse último pico de alta também, e isso a gente comprova pelos embarques brasileiros de café. As exportações em março foram de 4 milhões e 200 mil sacas, e agora em abril tende a se repetir, um pouco menos talvez, pelo que se ouve falar. O consumo interno continua bem, está abastecido, quer dizer, as torrefações têm dificuldade para comprar, mas compram o café. Portanto, o cafeicultor tem aproveitado e nas horas de alta ele vende sim. Temos que lembrar que a safra está no final, ele está agora se tratando de colher a nova safra. Então nós temos menos café, mas vamos embarcar ainda da safra 23 esse mês de maio, parte de junho e parte de julho. E devemos ficar com os armazéns totalmente vazios, só dependendo novamente da safra do ano, da safra 24, que só entra realmente no mercado a partir do final de julho. Tá bem? Mas o produtor brasileiro tem sim, ele aprendeu a isso, ele tem aproveitado os momentos de alta e vendido café. Carvalhais, para encerrarmos aqui a nossa entrevista, em relação ao mercado de café, principalmente robusta, nós podemos ver uma mudança no curto prazo? Ou este cenário que a gente vê de um café robusta que testou as máximas, né, históricas do café negociado na Bolsa de Londres, a gente não que vai manter esse valor, mas manter esses valores mais elevados até o final da temporada? Olha, é impossível de saber, né? As variáveis são tantas. Como é que vai ser o clima no Vietnã daqui para frente? Aqui no Brasil também. Já temos a chegada do Laninha no segundo semestre. O que isso vai significar em termos de temperaturas e de chuvas? Tudo isso dificulta. Como nós não temos estoques remanescentes, isso tudo dificulta para se ter uma ideia de como é que os preços vão se comportar. A situação é justa, o consumo de robusta cresce no mundo todo, porque normalmente os países com novos consumidores, como na Ásia, começam pelo solúvel. A qualidade do solúvel também aqui no Brasil aumentou, está aumentando o consumo de solúvel, né? Então tudo isso dificulta, mas não tem café sobrando, mas não dá para se falar em falta de café também. A tendência também é aumentar a produção brasileira. Isso não é uma resposta para um ano nem dois, mas se os preços continuarem bons, certamente a produção brasileira do Conilon Robusta deve aumentar. O Arábica, o que vai acontecer com a produção da Arábica vai depender muito também do preço e principalmente do diferencial entre o preço do Arábica e do Robusta, que no momento estreitou muito. No diferencial atual é melhor para o cafeicultor produzir Robusta do que produzir Arábica. Mas eu acho que avançando o ano, nós vamos ter novamente um diferencial normal entre a produção entre o preço do Arábica e o preço do Conilon Robusta.